Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Que alegria, todos os dias de segunda a sábado, 8 horas da manhã, ler, ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Hoje é dia 14 de setembro, terça-feira da 24ª semana do tempo comum. 24ª semana. A paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua vida, pela tua graça, pela noite de sono. Agora, Deus, pedimos, ó Pai, a tua bênção nesse santo dia. Continue conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo, nos guiando. Que hoje possamos viver o teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está ao vivo, como a Diná, Pastor Zé Mauro, Mônica Moreira, Walter e Sônia Galdino, Tereza Pereira, sejam todos bem-vindos. Suzy, lá dos Estados Unidos, né, Suzy? Olha que beleza. Herodia, o nosso irmão Davi, Pastora Maria do Carmo Prata dos Santos, Rosana Rubim, glória a Deus. Suzete, amada Suzete, que alegria, hein? Claudinha, todos vocês são bem-vindos e bem-vindas. Glória a Deus. Bênção do Senhor estarmos juntos. Maria Helena, Sueli Vieira, glória a Deus. Irmã Jane, todos vocês que vão assistir depois também. Sejam bem-vindos. Renata Roque, Senhor te abençoe, querida. A paz do Senhor Jesus. Joel Moreira, irmãos e irmãs. Amém, Erli. Erli falou assim, eu. Iris, Elonede, tanta gente bonita, hein? Que bênção do Senhor. Glória a Deus. Nosso Tiago, Deus abençoe Tiago. Wagner, olha que beleza. Daiane Mota, Deus te abençoe, Daiane. Estou esperando aqui a Daiane Sardinha também, mãe. Olha que bênção. A paz do Senhor Jesus. Renata Amaral, Euzi Melo e o Zé, cadê o Zé? Zé Luiz Melo, Silvia da Silva e Martinha. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia. Hoje, dia 14 de setembro, terça-feira da 24ª semana do tempo comum. E o Evangelho de hoje é Lucas 7, do 11 ao 17. Diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus lhe disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse Evangelho.
que é santo, que é maravilhoso, que fala os nossos corações. Nós te louvamos, ó Pai, por poder ouvir o Evangelho nessa manhã. E queremos que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus deixou Cafarnaum e foi para Naim. Essa cidade, Naim, existe até hoje. Quando a gente sai de Nazaré, a gente consegue ver Naim do outro lado, uma pequena aldeia. Naim está dentro de Israel, mas é uma cidadezinha muçulmana, com maioria muçulmana. Até uns 3 anos atrás não existia nenhum cristão em Naim. Mas existia uma pequena igreja num sítio arqueológico, onde foi descoberto um pequeno cemitério do 1º século. E aí foi construída na época, logo no 4º século, uma pequena igrejinha. E aí os arqueólogos descobriram o resquício de uma igreja e os franciscanos construíram uma pequena igrejinha. Mas ainda assim não tinha cristão lá. Há 3 anos atrás que foram morar alguns cristãos ali para viver de oração e de certa forma testemunhar de Jesus naquele local. Amado, Jesus vai para Naim para quê? Ele não tinha amigos em Naim, nem parentes em Naim. Mas a Bíblia diz que ele passava de aldeia em aldeia evangelizando. Mas ele vai para Naim por causa de uma mulher, que nós nem sabemos o nome dela. Ele vai para Naim, ele se movimenta, ele leva todos os seus discípulos para Naim por causa de uma mulher. Olha que coisa espetacular. Jesus se movia por compaixão. A compaixão de Deus levou Jesus até Naim. A compaixão de Deus fez com que acontecesse o encontro desse evangelho. O evangelho de Lucas 7, 11 e 17. Diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Sempre eu pensei nesse texto, não é? Jesus se movia com os seus discípulos, que não eram 12. 12 eram os apóstolos. Ele tinha apóstolos e discípulos. Os discípulos, os apóstolos eram os discípulos que receberam a missão de serem apóstolos, enviados, missionários, não é? Mas fora disso, existiam os discípulos e discípulas que seguiam Jesus. Então Jesus vai para Naim com os seus discípulos e uma multidão vai junto. Não é uma multidão que gostava de ouvir Jesus, uma multidão que gostava de ver os milagres de Jesus na vida dos outros, não é? Uma multidão que cria que Jesus era o Messias e que ia atrás. Não era apenas uma multidão, não eram discípulos, não é? Isso me chama muita atenção, querido. Na vida cristã, você vai ver muitos crentes que pertencem à multidão, né? A multidão que gosta de ouvir uma mensagem, a multidão que gosta de ver uma cura de Deus na vida das pessoas, multidão que gosta de cantar, mas que ainda não são discípulos. Estão apenas na multidão. Não se envolvem com a congregação, não congregam, não se comprometem, não se preocupam com a vida da igreja. São apenas crentes da multidão. Pois que bom, Jesus ensina bem, vamos ouvi-lo. Que legal, ele cura as pessoas, vamos ver esse circo. Ele curando as pessoas, isso é um circo, né? Olha, ele liberta as pessoas, vamos lá ver ele libertar? Olha, eu também estou com um problema, vamos buscar a nossa bênção?
era apenas uma multidão. Então Jesus entra em Naim e vai seguindo Jesus, né, os discípulos e uma multidão. Amado, discípulo se compromete com a congregação, porque ele entende que a congregação é parte de Jesus, é corpo de Jesus. Jesus se manifesta no púlpito, na pregação. Jesus se manifesta na mesa, no pão e no cálice. Jesus se manifesta na congregação, que é o seu próprio corpo. Então o discípulo ele se compromete com a vida da igreja, né? Ele tem a vocação de ser discípulo. Alguém chama de vocação religiosa, ou seja, ele é pontual, ele se preocupa, ele quer trabalhar na igreja, né? Ele quer tirar um tempo dele, da sua família, para estar trabalhando na obra de Deus, dentro da igreja, nas missões da igreja, porque ele é discípulo. O discípulo é assim, ele é vocacionado para isso. Ah, que a pessoa não faz nada, porque não é vocacionado, querido. Ah, aquela pessoa não se compromete, vai à igreja uma vez ou outra, porque não é vocacionado. O coração dele não está ali. O coração dele está na família, está no trabalho, está no Netflix, né? Mas não está ali. E não tem vocação. Sabe, eu passei a ter mais piedade por essas pessoas que não são vocacionadas para ser discípulos. Talvez sejam até salvas, mas não foram chamadas com essa vocação de discípulo, sem pejorativo, com essa vocação religiosa, não é? Com esse discipulado do comprometimento, não é? Então ali está a multidão com Jesus, estão os discípulos. Mas se você é vocacionado para ser discípulo, você será extremamente atuante na casa do Senhor, comprometido na casa do Senhor, amando e participando da casa do Senhor. Jesus está entrando com os discípulos e com uma multidão. E aí, amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz assim: ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Né? Lembrando que na tradição judaica, o cemitério tem que ficar fora da cidade. E o que caracteriza uma cidade na Bíblia são os muros. Cidade que não tem muro é uma vila. Então essa cidade tinha muros, pequenos murinhos talvez, e tinha um portão. E aí, queridos, olha o que a Bíblia diz, olha, vem uma viúva de um filho único e grande multidão da cidade com ela. Então vem Jesus com os discípulos e com uma multidão, e vem a viúva acompanhando seu filho único. Imagina, gente, ser viúva nesse contexto bíblico era terrível, socialmente falando. Mas se ela ainda tivesse um filho para cuidar dela, seria bem melhor. Mas essa senhora, além de ser viúva, ainda perdeu o filho. Um sofrimento, uma desonra, um abandono social, além das dores psicológicas, dores sociais, rejeição da sociedade. Ela é uma mulher infeliz. E aí vem aquela multidão com ela, chorando, caminhando, sentindo sua dor. E com Jesus vinham os discípulos, uma outra multidão. Uma multidão que via cura, ensinamento, milagres de Deus. Né? Uma multidão que tinha a experiência do Jesus que operava, e uma multidão no luto. Amado, assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Eu não sei quantas vezes, Marisa, como pastor,
Eu acompanhei, né, funeral, não sei quantas vezes, né? Me emocionei com famílias. Muitas vezes, vai pregar, eu falei, nem sei o que eu vou pregar. Tanta tristeza, né? Como também já acompanhei muitas festas de casamento, muito aniversário comendo cajuzinho, pastel e bolo, né? Mas ali tem duas realidades. Uma multidão angustiada e uma multidão feliz. Uma multidão que acompanha uma situação que não tem solução, morreu, tem que ser sepultado, e uma multidão acompanhando um Jesus que trazia cura, libertação, coisa bonita, né? A minha pergunta não é em que multidão você está. A minha pergunta é em que multidão hoje você está vivendo. Porque tudo isso é passageiro, né? A alegria de uma festa aqui na Terra é passageira. Hoje é alegria, amanhã é funeral, depois alegria, depois funeral, depois alegria, depois funeral. A nossa vida é assim, né? No céu que é alegria para sempre. Qual a multidão que você está vivendo hoje? Está vivendo uma situação de dor, de sofrimento, uma situação de uma limitação financeira que você nunca viveu antes, né? Essa é a multidão da dor. Jesus está olhando para essa multidão da dor e vê a multidão da alegria. Olha, eu estou vendo Jesus operar, curar, libertar, ensinar coisa bonita. Ver os discípulos comprometidos com o reino, com a congregação dos apóstolos. Não é que alegria. Mas pode ser que hoje você está assistindo esse vídeo e fale, pastor, eu estou lá naquela multidão de Naim, não é? Porque eu estou vivendo uma situação assim difícil. Só que tem, irmãos e irmãs, nem a multidão que está seguindo Jesus, nem a multidão de Naim foram abandonadas por Jesus. Não eram multidões opostas, né? Eram multidões amadas por Deus. Jesus se compadece, o final dessa história é a multidão de Naim glorificando a Deus. Assim como a multidão que seguia Jesus glorificava a Deus, a multidão de Naim termina glorificando a Deus. E é assim que vai acontecer na tua vida, querido. Hoje você está nessa dor, nesse processional de angústia, né? Seguindo essa situação de sofrimento, mas você vai terminar glorificando a Deus. Porque o Senhor se move por compaixão. Jesus se move com compaixão. Isso é muito lindo, irmãos e irmãs. Aí a Bíblia diz que ao vê-la, tá vendo? Perto do portão da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, né? Não vê o defunto, mas vê a mulher sofrendo, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Não chore baseado no que ele iria fazer, não no que estava acontecendo. No que estava acontecendo, ela tinha que chorar sim, mas é baseado no que ele iria fazer, na resposta que ele ia dar. Quando Jesus diz não chore, é porque ele vai mudar a tua tribulação em alegria, não é? Senão seria uma antipatia com o sofrimento do outro. A pessoa está lá chorando que o filho morreu, aí você chega e fala, não chore. A pessoa vai virar para você e falar assim, porque você não está na minha pele. Não é? Jesus, quando diz não chore, é porque essa frase antecipa a vitória que Deus vai dar. É não chore esperando, na esperança
da ação de Deus. Eu estou com grande luta. Jesus fala, não chore. Essa frase antecipa a coisa boa e bonita que Deus vai fazer na tua vida. Não é? Se é uma morte definitiva, se é uma situação sem volta, tem que chorar mesmo, faz bem chorar. Não é? Nunca diga num ofício fúnebre para a pessoa, não chore não, não fale isso. A pessoa tem que chorar, tem que ter aquele momento ali. Mas nós cristãos, nós não choramos no desespero. Nós choramos na saudade, mas nunca no desespero. Não é? Mas Jesus diz para a mulher, não chore. Porque Jesus sabia o que ia fazer. E a Bíblia diz, Jesus vendo, se compadeceu dela. Existia um cristão chamado Smith Wigglesworth, chamado o Apóstolo da Fé, um inglês. Ele foi muito usado em cura divina. Mas antes dele olhar para as pessoas, antes dele orar pelas pessoas, ou ministrar a cura, ele olhava as pessoas e sentia compaixão. Amado, não ore por ninguém se sentindo super-homem. Eis que agora eu vou te abençoar. Nada disso. Antes de orar por qualquer pessoa, tenha a empatia de entrar na pele daquela pessoa, de ter compaixão pelaquela pessoa. Alguém diz assim, ó, Jesus não era emotivo não, hein? Ele atuava segundo o raciocínio, não segundo as emoções. Amado, compaixão é uma emoção do coração. Compaixão nasce no coração. Jesus tem compaixão por aquela mulher. Jesus vai a Naim por causa dela. Por compaixão àquela mulher. Cremos que Jesus ressuscitou muitas pessoas que nem está na Bíblia. E cremos também que Jesus participou de muito funeral sem ressuscitar. O próprio funeral de José, acredita-se que José morreu dos 12 aos 30 anos do Senhor Jesus. Mas Jesus se movimentou por compaixão. E aí, amados irmãos e irmãs, eu creio que é esse movimento que tem que existir em nós. Compaixão pela dor, compaixão pela doença, compaixão pelo sangramento do outro. Não é? Precisamos nos mover por compaixão. Orar sim, mas depois da compaixão. Jesus com compaixão, ele ora por aquela mulher. Aleluia. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Nós sabemos que não era caixão de caixa, era uma tábua, né? E o defunto ali rolado no tecido, carregado numa tábua. Os judeus não são enterrados em caixão. Até hoje, Marisa, não são enterrados em caixão. Eles são enrolados e o corpo tem que estar na terra. Ele precisa ter essa experiência da terra. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus toca-lhe. Sabia que a lei proibia a pessoa tocar no morto? E se tocasse no morto, ficaria impuro até a tarde? Mas Jesus tocou no morto, porque ele sabia que o morto ia ressuscitar. O que era maldito, o que era sujo, imundo, segundo a lei, ia transformar em algo puro, maravilhoso e santo. Amado, Jesus toca e transforma.
Jesus toca num caixão, Jesus toca numa dor, Jesus toca numa maca de hospital, Jesus toca num leito de enfermidade, Jesus toca num diagnóstico de exame, Jesus toca na sua saúde, na sua vida. E aquilo que era impossível de ser resolvido, Jesus vai trabalhar mostrando todo o processo, todo o caminho da solução. Não deixe de ser discípulo por causa da dor e do sofrimento. Não pare a sua vocação por causa da dor e do sofrimento. Jesus toca naquela situação difícil. E a Bíblia diz, então Jesus disse, depois Jesus tocou no caixão, Jesus literalmente parou, né, aquele grupo. Ele segura o caixão. Quando ele toca, todo mundo para. Olha que coisa interessante, ó. Chegando, tocou o caixão e os que estavam carregando pararam. Pararam. Né? Jesus interrompeu a passeata. Jesus interrompeu aquele grupo. Não é? Acho que Jesus quer fazer isso também hoje. Talvez você está num processo, numa caminhada de dor, de sofrimento, de angústia. Jesus quer colocar a mão nesse caixão e parar. Não é agora, eu vou parar. Parar esse processo de dor, parar esse processo de sofrimento, vou parar. Jesus coloca a mão e para. Pensa nisso. Não é? Talvez você venha se arrastando há 20 anos. O Senhor vai colocar a mão e parar. Parar essa caminhada de sofrimento. Parar essa caminhada de dor. Jesus vai interromper esse processional de dor. Jesus vai interromper, ele interrompe literalmente. E a Bíblia diz, então Jesus disse ao jovem, ao menino, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Na mesma hora, querido, o espírito do jovem voltou para o corpo do jovem. Naquele momento, jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O espírito voltou para ele. Quem sabe você tem dentro de casa um jovem morto espiritualmente. Morto. Morto porque não procura mais Jesus. Morto porque não toma mais a ceia do Senhor. Morto porque nunca mais congregou. Morto porque não crê mais. Não vive mais uma vida eclesiástica, uma vida com uma congregação dos salvos. Está morto espiritualmente. Quem sabe morto no vício, morto na internet, morto no computador, morto no Netflix, morto na ociosidade, morto nas drogas, morto no sexo. Você precisa que hoje Jesus diga assim, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Olha que palavra, querido. Jesus ordena, ele não pede, né? Ele ordena, Madalena. Ele coloca a mão ali e ordena, levante-se. Aquela viúva na cidade de Naim, o seu filho único morto. Jesus para aquela carreata, aquele grupo, não é carreata com carro, né? Para aquele grupo e diz, jovem, eu te ordeno, levanta-se. É assim que Deus faz, querido. Não desista do teu filho,
Não desista do teu primo, não desista do teu irmão. Não desista, não desista. Amados irmãos e irmãs, o que estava morto sentou-se e passou a falar. O que ele falou, não sei. Mas o texto diz que ele ficou sentado. Ou sentado no alto, ou eles já tinham colocado ele no chão, né, marido? Mas ele ficou sentado e começou a falar. Talvez ele falou assim, o que está acontecendo? Não é? E aí a Bíblia diz que Jesus o restituiu à sua mãe. Quem sabe tem mãe assistindo esse vídeo que já perdeu o filho e a filha. Perdeu literalmente. Perdeu para as drogas, para o mundo, para a violência. Mas assim como o Senhor restituiu o jovem à sua mãe, Deus quer restituir esse filho para sua mãe, para sua casa, para a casa de Deus. Aqui, irmãos, é restituição de pessoas que estavam mortas, que serão renovadas pelo Senhor. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus. Aquela multidão que seguia a viúva de Naim, a multidão de Naim, da cidade de Naim, todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Eram duas multidões, uma seguindo Jesus e uma multidão seguindo aquela viúva por compaixão. Mas agora essa multidão da tristeza, do sofrimento, se transforma num coral de pessoas que glorificam a Jesus. E eles glorificam a Jesus, Giná, com duas frases. Grande profeta se levantou entre nós. Jesus é o grande profeta profetizado por Moisés. Moisés diz que se levantaria um grande profeta. E a multidão também diz, Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. A palavra visitação na Bíblia significa justamente isso, uma ação de Deus. Deus visitou o seu povo. Você vai declarar, Deus visitou a minha família. Deus visitou a minha casa. Glória a Deus. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todos da Judéia, Jesus está na Galiléia, gente. Todos da Judéia, lá embaixo, Jerusalém, Jericó, todos lá embaixo ficaram sabendo. E todos da Galiléia ficaram sabendo. Todo Israel ficou sabendo que Jesus curou a viúva que morava em Naim. Isso é lindo. Deus operando na tua vida e todos ficam sabendo. E todos glorificam a Deus. E todos dizem verdadeiramente Deus está vivo, está abençoando, Deus está conosco. Deus se movimenta por compaixão. E Ele é poderoso para restituir situações de morte, mudar em situação de vida. Ele é todo poderoso. Não desista, não pare, não desanime. Em nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado
por esse Evangelho santo que o Senhor falou aos nossos corações. Se precisar, iremos ouvi-lo mais vezes, mas precisamos, ó Deus, muito guardar essa história no nosso coração, para que possamos também viver as nossas histórias contigo. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor tem nos curado, tem estado conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que bênção. Querido irmão e irmã, hoje às 19 horas no Instagram, né? Eu e o pastor Orlando Lima Júnior vamos conversar sobre Yom Kippur. Porque o Yom Kippur começa amanhã ao pôr do sol e termina quinta-feira ao pôr do sol. Então Yom Kippur começa amanhã ao pôr do sol. Quinta-feira inteira é Yom Kippur. Então nós vamos aprender hoje, já tivemos um culto domingo muito bom sobre Yom Kippur e hoje vamos ter mais uma mensagem, né, com o pastor Orlando sobre Yom Kippur. Amém? Espero você no Instagram, Metodista_NF. E amanhã, se Deus quiser permitir, Evangelho do dia, 8 horas da manhã. Amém? Vamos então estar orando ao Senhor nesse momento, pela sua vida. Esse chat aqui, olha, que você está escrevendo, é o nosso caderno de oração. Ele nunca apaga, sabia? Olha que legal. Se eu pegar esse vídeo daqui a um ano, eu vou ver esses comentários, não é? E se apagasse também não tem problema. Você vai escrever nomes de pessoas, situações que você quer que Deus abençoe. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que palavra linda o Evangelho do dia. Nós colocamos nossa família. Eu coloco o Estevão, a Lídia, a Marisa, minha vida nas tuas mãos. Coloco meus familiares. Coloco, ó Deus amado, nossa igreja onde congregamos. Coloco a família do meu irmão, da minha irmã. Coloco o nosso trabalho, Senhor. Pai amado, tudo que iremos fazer hoje. Coloco diante de Ti nossa saúde, Pai. Nos dê a graça da cura. Muito obrigado pela Tua bênção na minha pressão arterial. Muito obrigado pela Tua graça. Senhor, coloco diante de Ti, Deus, as pessoas que estão agora doentes, Pai, para que sejam curadas pelo Senhor. Olha aí a Jussara Tex, Pai, nessa luta contra a sua enfermidade, contra o câncer. Deus, crendo na Tua bênção, no Teu milagre. Toma, Senhor amado, cada vida, Pai. Preciosa vida da Madalena, da Paulinha, do Rodrigo, da Angélica, da Penha, Neuza. Senhor amado, toma as vidas, Senhor. Obrigado pelo Walter Galdino que está se recuperando. A Sônia, Pai. Ajuda a tua filha, Senhor. Pai amado, toma cada pedido de oração, Senhor. A Jane tem colocado, Pai, seu netinho, sua filha Raquel. Deus, sua família. Pai, a situação lá no sítio. A Iris tem colocado também situações burocráticas. Toma a saúde das tuas filhas, Pai, da Elonete, da Tereza. Toma, Pai, o tratamento da Silvia, Pai. Tratamento do irmão Davi. Entre com a tua providência, a tua graça, Senhor. Toma a vida, Senhor amado, de cada irmão e irmã. Senhor, eu coloco, Pai, a Marina, a Maria, a Moisés, a Ivete, a Luzia, Regina Helena. Pai, coloca, ó Deus, todos os que sofrem nas tuas mãos.
Deus amado, nomes estão sendo escritos aqui. Pai amado, venha trazer tua bênção na pastora Maria do Carmo, lá em Manaus, na Madalena e do Rodrigo, lá em Ji-Paraná, na Sueli, lá em Porto Velho, Deus, na Suzy, lá nos Estados Unidos, na Denise Vieira, lá em Portugal. Deus, venha abençoar, Pai amado, teus filhos e tuas filhas, Pai. Deus, assim como o Senhor abençoou aquela mulher da cidade de Naim. Deus, colocamos toda a nossa vida nas tuas mãos. Orando a oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Hã? Quem é? O irmão da Jane, João e Jandira fazem 53 anos de casado. Ah, João e Jandira. A Jandira que teve até hospitalizado com Covid, né? Faz quantos anos de casado? 53. 53. E a mãe da Iris faz quinta-feira. Ela botou aqui 103 anos. A mãe da Iris, 103? Não sei se eu tô lendo direito. Olha que coisa, hein? Quinta-feira? É. Olha aí a bênção do Senhor sobre esses aniversariantes. Em nome de Jesus Cristo. A Jandira aí? João. Pai, eu te agradeço por esse aniversário de casamento. E a mãe da Iris, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que alegria, hein? Muito bom. Vamos receber a bênção apostólica. Com Jesus é só vitória. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo. A paz do Senhor.